Epicteto, um dos filósofos estoicos mais venerados, nos legou uma sabedoria imortal. Não são os eventos em si que importam, mas sim como escolhemos reagir a eles. Imagine empunhar esse conhecimento como um escudo, protegendo-se contra o caos do mundo, especialmente ao enfrentar narcisistas e indivíduos desafiadores. Seja diante de um chefe que se compraz em diminuir os outros, um membro da família que se alimenta de conflitos, ou qualquer pessoa que parece esgotar sua energia vital, o estoicismo oferece a chave. Os estoicos possuíam essa arma secreta não apenas para sobreviver, mas para permanecer altivos e firmes no meio da tempestade. Aqui não se trata apenas de um convite para sobreviver aos desafios, mas de uma estratégia para florescer em meio a eles, transformando adversidades em oportunidades de crescimento e fortalecimento de nosso caráter. Atualmente, não estamos apenas revisitando lições antigas. Estamos adaptando estratégias estoicas milenares para enfrentar os gigantes dos nossos dias. Este vídeo serve como um guia não apenas para resistir, mas para prosperar no convívio com narcisistas, utilizando o estoicismo para atravessar os campos minados emocionais por eles criados. Imagine converter cada tentativa deles de desestabilizar você em uma oportunidade de crescimento pessoal e paz. Ao entender e aplicar estas 4 estratégias-chave, você não somente salvaguardará sua paz, como também desenvolverá uma resiliência aos narcisistas. Reduzir o papel do narcisista em sua vida é essencial. Isso significa não apenas ignorá-los na esperança de que desapareçam, mas recuperar sua energia para focar no que verdadeiramente enriquece sua existência. Imagine sua mente como um jardim. O que você escolhe regar? As ervas daninhas ou as flores? Cada instante gasto remoendo as ações ou palavras de um narcisista é um tempo perdido que poderia ser dedicado ao cultivo de suas paixões, sonhos e alegrias. Ao nutrir conscientemente as flores, essa transformação não acontece de uma hora para outra, mas a cada decisão deliberada de concentrar-se no seu desenvolvimento pessoal, ao invés de se perder em dramas externos, você trilha o caminho para se tornar um ser mais saudável e vibrante. Estabelecer limites é mais do que uma medida defensiva, é um ato de autoestima profundo. Veja como estabelecer as regras do jogo, onde você é tanto o jogador quanto o juiz. Você define o que é aceitável em seu espaço e o que não é. Se o narcisista tentar cruzar essas linhas, lembre-os dos seus limites de forma calma e assertiva. Esse ato não busca o conflito, mas sim honrar seu bem-estar. Às vezes, isso implica em se afastar de situações desgastantes ou dizer não mais vezes. Não é egoísmo, é essencial. Este processo ensina a você e aos outros que sua paz é indispensável. Veja cada provocação e manipulação narcisista como um seixo incomodativo no sapato. Irritante, sim, mas cabe a você decidir se continua caminhando com o incômodo ou se para remover o seixo. Escolher conscientemente diminuir o impacto deles não é ignorar o problema, mas enfrentá-lo com estratégia. Sêneca já dizia que sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Isso nos lembra que o desconforto de lidar com um narcisista pode ser exacerbado por nossos próprios medos e expectativas. Ao reconhecer isso, podemos optar por focar no que está ao nosso alcance, nossas respostas e nosso bem-estar emocional. Nesta jornada, lembre-se de que a verdadeira força não vem da intensidade das suas ações, mas da consistência de sua determinação. Livrar-se da necessidade de controlar ou mudar o narcisista cria um vasto espaço em sua vida para o que verdadeiramente importa. É sobre investir em relacionamentos que o valorizam, atividades que o realizam e no crescimento pessoal que o fortalece. Mais do que minimizar uma influência negativa,
Trata-se de maximizar o seu próprio potencial. Sua paz, felicidade e evolução são prioritárias, e somente você tem o poder de protegê-las. Encare esse caminho com coragem e clareza, sabendo que cada passo é em direção a uma versão mais resiliente e realizada de si mesmo. Desafiar a autoimagem idealizada de alguém, especialmente de um narcisista, requer uma abordagem sutil, quase uma arte da delicadeza. Imagine-se como um detetive num mundo onde as perguntas são suas melhores ferramentas. Você não está lá para acusar, mas para descobrir a verdade. Ao fazer perguntas como "Como você chegou a essa conclusão?", você não busca apenas respostas, mas promove um momento de introspecção, redirecionando a atenção da pessoa para si mesma. Esse processo não visa questionar suas habilidades ou realizações, mas incentivar uma reflexão genuína, conduzida com curiosidade e sem julgamentos. Essa prática pode provocar revelações significativas tanto para o interlocutor quanto para você. Lembrando-se da essência estoica de se concentrar no que está ao nosso alcance, reconhecemos que não podemos mudar alguém, mas podemos modificar como interagimos com essa pessoa. Quando um narcisista começa a exibir sua autoadmiração, ao invés de expressar desprezo ou frustração, veja isso como uma chance de praticar paciência. Tal abordagem não significa submissão, mas a escolha inteligente de suas batalhas. Interagir com suas histórias por meio de perguntas bem elaboradas devolve a eles a responsabilidade, permitindo que você não entre no jogo deles. É sobre preservar sua paz e fortaleza interior contra o assédio de seu ego. Manter uma curiosidade desprendida é o seu escudo. Não se trata de ofuscar o brilho do narcisista, mas de não permitir que esse brilho o cega. Questionar suas narrativas com gentileza não apenas expõe as fragilidades de sua autoimagem inflada, mas também reforça sua própria capacidade de resistência. Este método não é um confronto direto com o ego deles, mas uma maneira de atravessar suas ilusões com elegância. Nesse jogo de diplomacia, você descobre um caminho para a tranquilidade. Você não está meramente sobrevivendo à interação, está se enriquecendo, transformando-a em uma oportunidade de crescimento mútuo. Esta é a verdadeira essência da sabedoria: inspirar mudança através da reflexão, não da oposição. O objetivo não é mudar o narcisista, uma tarefa quase impossível para muitos, mas sim influenciar como a narrativa deles afeta seu mundo. Essa estratégia sutil, porém poderosa, baseia-se na prática estoica da Prosoche, a arte da atenção plena. Com essa abordagem, cada interação se torna uma chance de crescer, refletir e preservar sua paz interior. Você não está apenas protegendo sua tranquilidade, está também guiando aqueles perdidos em suas próprias fantasias. Esse método não só diminui o poder deles sobre suas emoções, mas também ilumina um caminho para o entendimento mútuo e talvez a autodescoberta. Buscar crescimento pessoal por meio da terapia ao lidar com um narcisista pode parecer como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim de tumulto emocional. No entanto, a verdadeira transformação não está na confrontação direta, mas em redirecionar a atenção para dentro, onde reside seu autêntico poder. A decisão de se envolver em terapia pode parecer modesta, mas é, na verdade, profundamente revolucionária. É um ato de coragem para mergulhar fundo e iluminar aqueles recantos obscuros de si mesmo que foram evitados até agora. A terapia se torna o campo onde a batalha não é contra alguém, mas em favor da sua própria paz. Aqui, você aprende que a busca por validação externa é apenas uma ilusão no vasto deserto da autodúvida. Adotar a terapia é desvendar uma porta secreta para o crescimento pessoal. Não se foca em mudar os outros,
especialmente um narcisista cujas ações estão fora do seu controle, mas sim em cultivar o único terreno que verdadeiramente podemos governar, o nosso mundo interior. Cícero, embora não com essas palavras, refletiu sobre o poder não como a posse de tudo, mas em apreciar e utilizar sabiamente o que temos. Essa é a sabedoria que permeia a terapia, reconhecendo nossos desafios presentes como temporários e iluminando o caminho para o autodesenvolvimento. É um gesto de bravura que exige enfrentar nossas vulnerabilidades e converti-las em forças. Significa desaprender as crenças que nos aprisionarão em ciclos tóxicos e redescobrir nossa autonomia. Aqui redefinimos nossa história, não como narrada por outros, mas construída com base em nossos valores, paixões e alegrias. É sobre criar uma fortaleza de autoestima impenetrável por forças externas, um símbolo de nossa resiliência e do poder transformador da introspecção. Ao nos engajarmos na terapia e na autodescoberta, declaramos nossa independência de narrativas externas e nos tornamos os arquitetos de nosso destino, esculpindo uma existência alinhada com nossas verdades mais íntimas. Esta jornada é repleta de esperança, servindo de guia de volta ao nosso eu autêntico, vibrante e não diminuído pelos desafios enfrentados. Através da terapia, abraçamos o ensinamento estoico de que nossa maior liberdade reside na escolha de nossas respostas, na cultivação da paz interior e na vivência de uma vida que ressoa com nosso verdadeiro eu. Este caminho é uma declaração audaciosa de nossa capacidade de curar, crescer e prosperar, não importa os obstáculos que surjam. Agora, vamos explorar a próxima estratégia. Proteger seu espaço mental diante do caos provocado por um narcisista é essencial para manter a serenidade. Eles se alimentam ao ver você reagir. Perder o controle é dar-lhes poder. Contudo, a sua verdadeira força reside na escolha de como responder. Marco Aurélio nos ensinou: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não será. Ao adotar essa perspectiva diante de provocações, você escolhe sua resposta e mantém sua paz. Visualize-se firme e inabalável como um penhasco diante das ondas furiosas. Elas podem se chocar contra você, mas não têm o poder de erodir sua calma. Controlar suas reações não significa negar seus sentimentos, mas reconhecê-los, dar-se um momento para ponderar e decidir não permitir que o outro tenha a satisfação de vê-lo perturbado. Ser o centro tranquilo de um furacão, estável enquanto tudo mais está em desordem, demonstra a potência de dominar suas reações, semelhante a um mestre de xadrez. Quando confrontado com o drama de um narcisista, você escolhe seus movimentos com sabedoria, criando espaço entre a ação e a reação. Sua força não vem de uma resposta imediata, mas da pausa contemplativa que afirma: eu reconheço sua tentativa, mas não jogo segundo suas regras. Essa pausa é sua fortaleza, o momento para ganhar clareza. É quando você decide que sua paz é demasiado valiosa para ser desestabilizada pelo tumulto alheio. Para tornar isso realidade, pratique mindfulness e mantenha-se firme em sua decisão. Faça da reflexão estoica não apenas um hábito, mas um ritual diário de resistência ao caos. Ao escolher responder com serenidade e desapego, você não só protege seu espaço mental, mas o eleva, provando que você é o verdadeiro guardião de seu mundo interior. Uma verdade libertadora. Assumir nosso poder envolve reconhecer que o caos externo não pode perturbar nossa calma interna. Exploramos estratégias que nos equipam com a resiliência necessária para enfrentar as tentativas de narcisistas de perturbar nossa paz. Como uma árvore robusta na tempestade, suas raízes são profundamente ancoradas em autoconsciência e força,
imunes às investidas da manipulação. Sua jornada em busca de tranquilidade no meio do tumulto é sobre mais do que sobrevivência, é sobre florescimento. Ao implementar estes princípios, você prepara o terreno para uma vida onde sua paz interior é sagrada, um reflexo do seu crescimento. À medida que refletimos sobre nosso percurso, encorajo a aplicar estas lições no cotidiano. Se estas palavras ecoaram em você, ofereça seu apoio. Lembre-se, o caminho para o domínio próprio é um processo contínuo, mas cada passo adiante é um movimento em direção a uma existência mais resiliente e pacífica. Pessoas tóxicas são como dançar na chuva de um furacão, um desafio que todos nós inevitavelmente encontraremos. Mas a verdadeira magia reside não na tempestade, mas em como escolhemos dançar nela. Imagine por um momento um comentário negativo afiado, como uma lâmina tentando perfurar sua armadura. Por que é que essa crítica pesa mais que um mar de elogios? É como uma mancha teimosa na sua camisa favorita, destacando-se em desafio. Mas aqui está o segredo. Você tem o poder de olhar para essa mancha e decidir que ela não definirá o valor da sua camisa, muito menos o do seu dia. Nas profundezas de suas meditações, Marco Aurélio nos presenteou com joias de sabedoria atemporal. Ele nos aconselha, ao enfrentar as sombras lançadas por outros, a mergulhar em suas almas, percebendo que as adversidades que eles trazem consigo falam mais sobre suas próprias batalhas do que sobre você. Não é uma questão de ignorar a crítica, mas de entender sua verdadeira origem. E aqui, diante da adversidade, encontra-se uma oportunidade dourada para a introspecção. Desafio você a se aventurar numa jornada interior, descascando as camadas de expectativas e revelando as verdades escondidas sob julgamentos alheios. Está na hora de se perguntar: você vai deixar a sombra de alguém escurecer seu sol? Juntos, vamos trilhar o caminho da autodescoberta, armando-nos não apenas com estratégias para navegar no mar agitado de personalidades desafiadoras, mas também fortalecendo o castelo do nosso próprio valor. A verdadeira armadura contra a negatividade é forjada no fogo do autoconhecimento, na resiliência do nosso espírito e na capacidade de caminhar com confiança, mesmo quando tempestades rugem ao nosso redor. Ao escolher este caminho, lutamos não somente contra as flechas envenenadas de influências tóxicas, mas também semeamos as sementes de um jardim interno, onde florescem a positividade e o respeito próprio. Este é o desafio supremo e a recompensa final. Descobrir a paz e o poder dentro de nós, capazes de enfrentar qualquer tempestade com dignidade e equilíbrio. Lição 1. Encontrar alguém que parece ter um talento especial para acionar todos os seus gatilhos pode ser um rito de passagem na jornada da vida. Chamamos essas pessoas de tóxicas, pois espalham sua negatividade com a facilidade com que uma névoa se espalha pelo ar, obscurecendo tudo ao seu redor. Mas imagine por um momento, e se houvesse uma forma de dissipar essa névoa, de navegar através dela, mantendo a visão clara e o coração leve. Tudo se inicia com o poder da autoconsciência, uma bússola interna que nos guia através da fumaça. Lembre-se das palavras sábias de um antigo mestre de esgrima. A essência da habilidade não está apenas em saber atacar, mas em dominar a arte de esquivar. Visualize cada ataque de uma pessoa tóxica como um golpe que você habilmente desvia. Você está protegido não porque é imune, mas porque conhece seus limites e os respeita profundamente, recusando-se a permitir que alguém os ultrapasse. Não é uma questão de contra-atacar com raiva, mas de manter-se firme e seguro em sua própria verdade. Incorporar essa estratégia ao seu dia a dia é mais acessível do que parece. Pense nisso como aprender a amarrar os sapatos. Inicialmente exige atenção, mas com o tempo flui de você com naturalidade.
Quando a negatividade bater à sua porta, dê um passo atrás e questione: por que isso me afeta? Ou o que isso me ensina? Estas perguntas não servem para justificar as ações dos outros, mas para reforçar sua mente como uma fortaleza impenetrável, pronta para enfrentar desafios. Nesse caminho, a jornada para manter sua sanidade em meio à tempestade de negatividade alheia não é uma narrativa encantada. Haverá momentos tentadores de simplesmente responder na mesma moeda, mas lembre-se, vitórias rápidas são vazias se nos afastam de nossa essência. Optar por responder em vez de reagir não é o caminho mais fácil, é o mais autêntico para você. Estamos falando de erguer uma fortaleza interior, construída não sobre a arrogância, mas sobre a solidez da força tranquila e da serenidade. Não é sobre ignorar a escuridão, mas sim reconhecê-la sem permitir que guie suas ações. Aceite esse desafio de braços abertos. Ele não apenas o aperfeiçoará, mas também o fortalecerá, fazendo de você, com o tempo, um ser inabalavelmente mais resiliente. Lição 2. Quando levantamos os olhos para o vasto céu noturno, somos cativados pelas estrelas que brilham audaciosamente contra o pano de fundo escuro. Essas estrelas, repletas de luz e calor, são metáforas vivas das pessoas que trazem luz a nossas vidas, iluminando o nosso caminho com gestos de compreensão e empatia. No entanto, no imenso cosmos de nossas interações, encontramos também os buracos negros, aqueles cuja presença parece absorver toda a luz e alegria, deixando-nos à deriva em sua escuridão. Mas será que estamos destinados a ser consumidos por essa escuridão? Ou existe uma maneira de nos movermos através deste universo de relacionamentos com elegância e propósito? Imagine-se como uma nave exploradora no espaço infinito, propulsada não por combustíveis convencionais, mas pela força da coragem e pela luz da sabedoria. Essa coragem, manifestada no ato de perdoar, torna-se sua energia vital, libertando-o da gravidade dos rancores e permitindo-lhe ascender além das sombras das ofensas passadas. O perdão é a chave que desbloqueia cadeias de ressentimentos, permitindo que sua jornada continue em direção a horizontes mais luminosos. No entanto, para viajar com segurança entre as estrelas e os buracos negros, é preciso mais do que coragem. É necessário um mapa celeste de memórias e lições aprendidas. Cada interação, cada desafio enfrentado nos oferece preciosos dados, gravando em nossa memória os padrões a serem evitados e as trajetórias a serem seguidas. Nossas experiências passadas com a toxicidade não são cadeias, mas sim coordenadas que nos guiam para longe dos perigos e em direção à segurança. Este equilíbrio entre perdão e memória serve como nossa bússola cósmica, orientando-nos através da complexa teia de relações humanas. Convido você a ponderar sobre sua própria odisseia espacial. Quem são as estrelas que iluminam sua vida e quem são os buracos negros dos quais você precisa se desviar? Use o perdão como seu combustível, impulsionando-o para a frente, e deixe que suas memórias sirvam de guia, ajudando a evitar repetir erros passados. Na coreografia dos relacionamentos, neste grandioso balé cósmico, aspiremos ser a embarcação que navega com destreza e graça, movida pelo perdão e orientada pela sabedoria acumulada. Esse é o caminho para uma vida verdadeiramente enriquecedora, onde podemos apreciar a beleza das conexões que cultivamos e ser testemunhas de nossa própria capacidade de superar qualquer sombra. Ao final, trata-se de ser capaz de observar o firmamento de nossa existência e discernir tanto as estrelas que nos guiam quanto os buracos negros dos quais prudentemente nos afastamos. Tudo isso enquanto avançamos com dignidade e intenção. Lição 3. Imagine caminhar por uma floresta densamente nebulosa,
onde cada passo adiante é incerto e a clareza do caminho se perde na bruma. Esta é uma metáfora poderosa para a vida cercada por indivíduos que drenam nossa energia, uma névoa de negatividade que obscurece nossa visão. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que existe uma lanterna capaz de dissipar essa névoa, encontrada não no mundo exterior, mas dentro de nós mesmos? Essa lanterna é a estabilidade emocional, um pilar do estoicismo. O estoicismo nos oferece uma perspectiva poderosa: ser como uma montanha inabalável diante das tempestades da vida. Não se trata de indiferença, mas de reconhecer que detemos o controle supremo sobre como escolhemos responder aos desafios e à toxicidade que nos cercam. Quando o mundo ao nosso redor parece desabar, somos chamados a encontrar o centro de calma dentro de nós, um refúgio de paz em meio ao caos. Em momentos de confronto com a negatividade, somos convidados a canalizar nosso estoico interno. Isso significa fazer uma pausa, como quem encontra serenidade no olho do furacão, permitindo-nos respirar, refletir e agir a partir de um espaço de racionalidade tranquila. A chave é desviar nossa atenção do turbilhão externo para a preservação da nossa paz interior. Como alcançamos essa estabilidade? Através da prática da atenção plena. A mindfulness é mais do que uma moda ou um conceito abstrato. É uma ferramenta transformadora que nos ensina a observar nossas experiências a uma certa distância, sem nos deixarmos consumir por elas. Ao reconhecer a toxicidade sem permitir que ela perturbe nossa paz, compreendemos que, assim como as nuvens passageiras, essas turbulências também se dissiparão. Diante da adversidade, lembre-se de que você é o mestre de sua tranquilidade. Fortalecer a estabilidade emocional não é negar as emoções ou fugir dos desafios, mas sim desenvolver a capacidade de enfrentá-los com equilíbrio e discernimento. Isso nos permite encarar as dificuldades de maneira mais reflexiva, preservando nossa integridade e paz interior. Esta caminhada rumo à estabilidade emocional é um processo contínuo, exigindo prática e dedicação. Com cada passo consciente, nos tornamos mais aptos a navegar pela vida com confiança e serenidade, aptos a enfrentar as tempestades que possam aparecer. Fortificados pelo estoicismo e pela atenção plena, temos em mãos as ferramentas para iluminar nosso caminho através da névoa, seguindo a luz brilhante da nossa estabilidade emocional. Lição 4. Imagine adentrar um universo onde cada interação é uma pincelada na tela do seu dia. Algumas dessas pinceladas são vivas e luminosas, trazendo cores que celebram a beleza da sua jornada. Então existem aquelas pinceladas sombrias, carregadas e tumultuadas, fruto de encontros com pessoas que drenam sua energia. Esses momentos não apenas mancham a tela, eles têm o poder de alterar a essência do seu dia, seu estado de espírito e até a forma como você se vê. Visualize por um momento os estoicos da antiguidade. Eles dominavam a arte de governar o próprio íntimo, enfrentando as adversidades não como evasão, mas como a fortificação de suas muralhas interiores. Compreendiam profundamente que nem toda opinião ou energia negativa merecia seu engajamento. E se você pudesse encarar essas interações tóxicas com um estoicismo similar? Não é questão de erigir um muro intransponível, mas de discernir quais batalhas vale a pena lutar. Esta seletividade não diminui sua essência, transforma você no artífice da sua serenidade. Considere sua energia como um recurso finito, um oásis em meio ao deserto. Cada interação é um gole desse bem vital. Você optaria por nutrir alguém que contribui para o florescimento do seu deserto ou por desperdiçá-lo com quem simplesmente o deixa secar sob o sol inclemente? Estabelecer limites é um exercício de investir sua energia com sabedoria, não por arrogância,
mas com a tranquilidade de quem conhece seu valor. Comunicar seus limites serenamente transmite: até aqui, pois minha paz é inegociável. Encaremos então cada novo amanhecer como uma chance de pintar nossa obra-prima, canalizando nossa energia para onde ela possa florescer em ricas cores. Estabelecer limites não é uma declaração de hostilidade, é um ato de autoestima e prudência. Comece agora, não excluindo pessoas da sua vida, mas definindo claramente onde termina o seu jardim e onde começa o terreno selvagem. Ao fazer isso, observe como o cenário da sua existência se transforma. Se este vídeo encontrar eco em você, compartilhe sua perspectiva nos comentários, curta para disseminar essa visão e inscreva-se para mais reflexões profundas. Lição 5. Alguma vez você já se viu dividindo espaço com alguém cuja presença é como uma tempestade repentina, capaz de transformar um dia tranquilo em um turbilhão de caos? Navegar nas águas agitadas que caracterizam as interações com pessoas tóxicas desafia até os espíritos mais equilibrados. Mas imagine por um momento se, em vez de olhar para fora em busca de soluções, voltássemos nossa atenção para dentro, explorando a inteligência energética como nossa bússola essencial. Visualize sua energia como uma fortificação, uma barreira protetora semelhante às antigas muralhas de uma cidade, projetada para salvaguardar sua serenidade e repelir qualquer forma de negatividade. Reflita sobre o poder de escolha que reside em suas mãos. Da mesma forma que você decide qual combustível colocar em seu carro, influenciando assim seu desempenho e durabilidade, você possui a capacidade de escolher como reagirá e interagirá com aqueles que parecem sugar sua vitalidade. Optar por responder com paciência e compreensão, ou talvez por não se engajar, pode se tornar seu supercombustível, elevando seu estado emocional e assegurando uma trajetória firme e estável. Entenda, este caminho não é sobre evitar confrontos, é sobre se armar com discernimento e tomar decisões que ressoem com sua busca pessoal pela paz. Dominar esta forma de inteligência transcende a simples noção de autocontrole. É sobre construir ao seu redor um ambiente tão sólido que nenhuma tempestade possa abalar suas fundações. Imagine-se como uma árvore com raízes profundas na terra, imóvel não porque os ventos não a atinjam, mas porque você aprendeu a arte de se curvar e balançar com eles, sem jamais se partir. Esta força intrínseca e flexibilidade desativam a energia tóxica, deixando-a sem alternativa a não ser se dissipar ou mudar de curso. Convido você agora a uma reflexão. Como tem sido o gerenciamento da sua energia diante dos desafios? Recorde aqueles instantes em que se viu imerso na negatividade alheia. Qual foi a sua reação? Você permitiu que a tempestade deles escurecesse seu céu claro? Ou você resplandeceu ainda mais intensamente, guiando a ambos de volta à serenidade? Este percurso não é sobre se tornar impermeável aos efeitos externos. É sobre reconhecer que você abriga dentro de si um manancial de força e sabedoria, sempre pronto para encarar qualquer adversidade. Faça uma pausa, respire fundo e reacenda a consciência do poder que reside em você. Daqui para frente, como você pretende utilizar sua inteligência energética, não apenas para preservar sua própria paz, mas também para ser um farol para os outros? Recorde-se, a verdadeira medida de sua força interna não se encontra em como você evita a tempestade, mas na habilidade de dançar sob a chuva. Lição 6. Quando os olhos brilham com o desejo de conquistar algo novo, seja aprimorando uma habilidade, atingindo um marco de fitness ou avançando em projetos pessoais, o caminho parece límpido como um céu claro de primavera. No entanto, quase como uma reviravolta no enredo, surgem pessoas ou situações que parecem turvar esse céu,
desafiando nossa direção e comprometimento. É como se uma súbita rajada de vento tentasse desviar um avião de papel de seu curso intencionado, provocando frustração e, por vezes, dúvidas. Considere a história de Jordan, por exemplo, com olhos fixados na meta de lançar um pequeno negócio online. Jordan encontrou-se no meio de uma tempestade de ceticismo vinda de amigos e familiares. Opiniões divergentes, algumas expressas em dúvidas audíveis, outras sugerindo rotas mais seguras de forma sutil, constituíram os obstáculos que Jordan enfrentou, uma situação não estranha para muitos de nós. Em vez de entrar em debates improdutivos ou procurar a aprovação alheia, Jordan manteve o foco em aperfeiçoar suas habilidades, expandir seu conhecimento e construir seu negócio, um passo determinado de cada vez. O que a trajetória de Jordan nos ensina é uma fé inquebrantável na própria visão e a determinação em não permitir que as sombras da dúvida obscureçam nosso caminho. Aqui, a arte de lidar com influências negativas se destaca, exigindo uma habilidade notável. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos lembram da importância de concentrar nossos esforços no que está ao nosso alcance. A realidade é que mudar os outros está além do nosso controle, mas a forma como reagimos a eles está bem dentro de nossa alçada. Imagine-se protegido por uma barreira mental robusta, impedindo que a negatividade permeie e distorça seu julgamento ou ânimo. Pense em um impermeável sob uma tempestade. Não é que ele evite a chuva, mas sim mantém você resguardado. É essa resiliência que ansiamos desenvolver. Então, quando confrontado com o ceticismo ou negativismo em relação aos seus sonhos ou metas, inspire-se em Jordan. Canalize sua energia não no esforço de convencer os céticos, mas em reforçar sua própria determinação. Um sorriso, um aceno e siga adiante inabalável. Você tem objetivos a alcançar e nenhuma quantidade de negatividade deve ocupar um espaço em sua mente sem contribuir positivamente. Adote a filosofia estoica. Concentre-se em suas ações. Valorize o percurso e deixe que a desaprovação alheia se torne apenas um ruído de fundo. Lembre-se, esta é sua jornada e somente você tem o leme para navegar por este vasto oceano. Lição 7. De vez em quando, encontramos pessoas que desafiam nossa paz de espírito de maneira profunda, como nuvens de tempestade que escurecem um dia perfeitamente ensolarado. É uma sensação comparável a estar preso em areia movediça. Quanto mais tentamos manter nossa compostura, mais parecemos afundar nas areias da frustração e da irritação. Esse confronto com indivíduos tóxicos é um verdadeiro teste para nossa paciência e, mais profundamente, um teste para o nosso estoicismo. Porém, é importante reconhecer que buscar apoio nessas circunstâncias não é um sinal de fraqueza, mas um ato de profunda sabedoria. Compartilhar suas experiências e dificuldades com alguém que compreende é como encontrar luz no fim de um túnel escuro. Um guia, aliado nos piores momentos, reforça a nossa determinação, lembrando-nos da força de nossa própria resiliência mental. Visualize ter ao seu lado um mentor experiente, cujos conselhos são extraídos de uma vida de experiências ricas e desafios superados. Esse tipo de suporte pode ser fundamental para atravessar momentos de adversidade com dignidade e graça, para mobilizar a força estoica que reside em cada um de nós. É essencial reconhecer o valor das perspectivas externas e como elas podem nos oferecer clareza. Nos ensina a aceitar que, embora não tenhamos controle sobre as ações alheias, temos total domínio sobre como escolhemos reagir a elas. O estoicismo nos ensina a prática do desapego e a habilidade de enxergar situações de um ponto de vista mais amplo, similar a usar o recurso de zoom out
em um mapa para descobrir caminhos alternativos que podem ter passado despercebidos quando estávamos demasiadamente concentrados nos problemas à nossa frente. Ao buscar apoio, nos damos a oportunidade de tomar uma pausa, refletir e decidir nossas ações com mais calma, assegurando que elas estejam em harmonia com nossos valores e ideais de tranquilidade. Convido você a refletir sobre suas próprias experiências com pessoas desafiadoras. Como você lidou com essas situações? Você tentou enfrentá-las sozinho, contando apenas com sua própria força, ou buscou a orientação e o apoio que poderiam transformar completamente a dinâmica? Lembre-se, a verdadeira essência do estoicismo não se manifesta na reclusão ou no silêncio diante do sofrimento, mas na habilidade de engajar com a sabedoria disponível ao nosso redor para enfrentar os desafios com mais facilidade e compreensão. Lembrar-se da primeira vez que nos deparamos com alguém cuja presença é como uma nuvem escura em um dia de celebração é uma experiência universal. Muitos de nós já sentimos como se estivéssemos sendo arrastados para baixo pela pesada cortina de negatividade de outra pessoa. Interessantemente, a forma como conduzimos o diálogo interno nessas situações pode servir tanto como uma armadura protetora quanto como uma vulnerabilidade. Visualize sua mente como um jardim fértil, onde cada pensamento seu é uma semente plantada. Cultivar pensamentos de força e resiliência pode nos manter firmes, mas ao permitir que dúvidas e medos germinem, permitimos que ervas daninhas tóxicas invadam e sufoquem o nosso crescimento. Contudo, essa é apenas uma parte da jornada. Nem sempre podemos simplesmente nos afastar da fonte de toxicidade, e é aqui que a sabedoria milenar do estoicismo brilha. O cerne do estoicismo não está nas circunstâncias externas, mas na nossa reação a elas. A verdadeira força, conforme nos ensina o estoicismo, reside em como respondemos aos desafios. Portanto, ao enfrentar a influência negativa de alguém, é crucial observar as conversas que mantemos conosco. Em vez de se perguntar, isso está acontecendo comigo? Experimente refletir sobre como posso crescer através desta experiência. Isso pode ajudar a desenvolver resiliência, empatia e a coragem de estabelecer e defender seus limites. Mudar a perspectiva não é meramente um jogo de palavras. É uma forma de reivindicar seu poder. Outra estratégia ao seu alcance é o poderoso ato de desapegar-se. Desapego não significa frieza ou indiferença, mas sim uma escolha consciente de onde direcionar sua energia. Imagine as críticas negativas como flechas voando em sua direção. Se o seu senso de autoestima for um escudo sólido, essas flechas não encontrarão alvo. Isso não quer dizer que você nunca se sentirá ferido, mas essas feridas só têm o poder de afetar você, se você assim permitir. Lidar com pessoas tóxicas é um desafio comparável a navegar por uma neblina espessa, onde cada passo é incerto e o ar parece carregado de tensão. A estratégia mais eficaz para superar essa atmosfera pesada é adotar uma abordagem focada em soluções, profundamente enraizada nos ensinamentos do estoicismo. Essa mentalidade não só nos permite transformar interações desafiadoras em oportunidades de crescimento e desenvolvimento da inteligência emocional, mas também nos ajuda a evitar que tais encontros se tornem fontes de frustração e desgaste. Abordar os desafios de interações tóxicas requer uma dose de criatividade e planejamento, similar à estratégia de um jogo de xadrez, onde é fundamental pensar vários movimentos à frente, sem permitir que as emoções ditem suas reações. A chave é ouvir ativamente e responder de maneira calma e controlada, uma habilidade que muitos admiram, mas poucos conseguem dominar. Esse tipo de criatividade estratégica
é essencial para manter sua tranquilidade e evitar ser sugado para o turbilhão emocional de alguém. Pense em si mesmo como uma árvore enraizada firmemente, mas flexível o suficiente para balançar com o vento sem se quebrar diante da força da toxicidade alheia. Essa imagem de resiliência não só fortalece seu caráter, como também fornece as ferramentas necessárias para enfrentar tempestades futuras com graça e determinação. Agora, faça uma pausa para refletir sobre suas próprias reações diante da negatividade. Lembre-se de que, embora a presença de pessoas tóxicas possa ser algo fora do seu controle, a maneira como você escolhe responder está inteiramente em suas mãos. Ao adotar uma perspectiva estoica e focada em soluções, você não está apenas evitando os impactos da negatividade. Você está ativamente cultivando uma existência marcada pela paz, resiliência e dignidade. No final, é importante reconhecer que não são os obstáculos que encontramos em nosso caminho que nos definem, mas sim a maneira como escolhemos superá-los. Escolher suas batalhas com sabedoria é um conselho atemporal, especialmente pertinente no mundo contemporâneo, onde cada interação pode parecer um terreno repleto de armadilhas. Lidar com pessoas tóxicas é comparável a um labirinto escuro, imprevisível e desafiador. A sabedoria reside não em confrontar cada obstáculo frontalmente, mas em discernir quais caminhos valem a pena seguir. Muitos conflitos são apenas impasses, consumindo nossa energia sem oferecer qualquer recompensa significativa. Reconhecer essa verdade pode nos poupar inúmeras frustrações. Surpreendentemente, optar por não reagir pode ser a estratégia mais eficaz. O silêncio, em muitos casos, fala mais alto do que qualquer resposta que poderíamos fornecer. Pessoas tóxicas frequentemente buscam provocar uma reação, um indicativo de que suas palavras impactarão. Ao escolher a não participação, você neutraliza sua influência. Isso não significa negligenciar o problema, mas sim recusar-se a permitir que ele domine seu estado emocional. Nossa energia é um recurso valioso que deve ser investido em questões verdadeiramente importantes. Tentar alterar o comportamento tóxico de alguém por meio de discussões ou lógica é uma batalha fadada ao fracasso, similar a tentar extinguir um incêndio com gasolina. Propor perguntas que incitem reflexão pode ser um método mais efetivo, incentivando a outra parte a reconsiderar suas atitudes. Contudo, esta técnica não garante sucesso universal, o que é perfeitamente aceitável. O objetivo não é triunfar em cada confronto, mas preservar nossa serenidade e integridade ao longo do processo. Empatia e paciência são ferramentas indispensáveis neste campo de batalha. Esforçar-se para compreender a perspectiva alheia não implica concordância ou aprovação de suas ações, mas demonstra força e maturidade para enxergar além das aparências. É importante lembrar que todos enfrentam lutas pessoais, muitas das quais desconhecemos. A paciência nos permite responder com consideração, ao invés de reagir impulsivamente, um sinal não de fraqueza, mas de sabedoria. Refletir sobre interações passadas com indivíduos desafiadores pode revelar padrões e batalhas desnecessárias em que nos envolvemos. Ser estoico não é sinônimo de insensibilidade, é ter o controle sobre as próprias emoções e decidir conscientemente onde aplicar nossa energia. Nem todas as disputas nos pertencem. Diante de um potencial conflito, é prudente fazer uma pausa, respirar e questionar se isso realmente merece comprometer nossa paz. Não é chocante como uma simples discussão pode rapidamente escalar para uma discussão acalorada, como uma pequena faísca se transformando em um incêndio selvagem, destruindo tudo em seu caminho. Mas nem toda faísca precisa se transformar em fogo, especialmente ao lidar com pessoas tóxicas.
Compreender o conceito de cordialidade falsa pode ser o seu extintor de incêndio. Trata-se de reconhecer quando alguém está fingindo estar do seu lado, enquanto silenciosamente acumula a lenha para alimentar as chamas. A linguagem corporal não mente. Um sorriso que não ilumina os olhos ou braços cruzados firmemente sobre o peito são sinais reveladores de insinceridade, uma pista sutil de que você está lidando com agendas ocultas e não com preocupação genuína. Preste atenção ao que não está sendo dito. Uma voz pingando de mel, mas sem calor, ou uma risada desajeitada que parece desarmonizar com o fluxo da conversa, pode revelar mais do que as palavras jamais poderiam. Essas nuances de comunicação são como fios invisíveis puxando sua intuição, levando você à realização de que nem tudo é o que parece. A maneira como alguém fala pode ser o espelho refletindo suas verdadeiras intenções, claro como o dia para aqueles que escolhem ver. Agora, pense nos padrões que você nota no comportamento das pessoas. Ações consistentes revelam o verdadeiro caráter de uma pessoa. É como a batida constante de um tambor, inalterada e confiável. Por outro lado, comportamento que oscila selvagemente baseado em quem está observando é tão frágil quanto uma folha ao vento, significando que a demonstração de amizade é apenas isso, uma demonstração. É crucial observar esses padrões, pois no reino das interações humanas, a consistência é rei. Ser capaz de discernir as fachadas de cordialidade falsa não é apenas sobre proteger-se contra relacionamentos tóxicos, é sobre cultivar um ambiente onde relacionamentos autênticos possam florescer. Trata-se de ser um farol de autenticidade em um mar de pretensão, guiando outros para as margens das conexões genuínas. Então, da próxima vez que sentir que algo está errado, confie no seu instinto, preste atenção aos sinais e lembre-se de que nem toda mão estendida em amizade é digna de um aperto de mão. Mantenha-se firme, pois o caminho à frente é seu e só seu. Lembre-se, sua paz é uma fortaleza. Guarde-a com a sabedoria do estoicismo.